Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este cantinho especial onde nos encontramos para conhecer, aprofundar e melhorar a nossa relação com Jesus. É um prazer encontrarmos uma vez mais, hoje com um convidado especial. Temos connosco o pastor José Lagoa. Pastor José Lagoa, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui também. Obrigado. Este é um tema especial e muito importante. Vamos falar da importância que tem a unidade. Jesus trouxe a unidade a todos aqueles que crerem nele. E nós vamos, ao longo destes dias, poder estudar juntos sobre esta unidade. Sobre o tema hoje específico, eu vou pedir ao pastor Lagoa que nos possa dizer. Pastor Lagoa, qual é o sumário de hoje? Portanto, hoje nós vamos falar sobre a oração de João 17 e nesta oração nós encontramos a preocupação de Jesus com a unidade entre os seus discípulos e também aqueles que viriam mais tarde. Este é realmente o tema-chave desta oração. E Jesus vai mesmo dizer, e rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus e as tuas coisas são minhas e nisso eu sou glorificado. Sem dúvida o tema promete, porque vamos ver aquilo que Jesus disse sobre nós, aquilo que Jesus pediu sobre nós e vamos então fazê-lo começando como sempre abrindo a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos fazê-lo através do texto de João, o texto de João no capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 21. E João 17, 20 a 21 diz o seguinte: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que todo o mundo creia que tu me enviaste. Isto é um texto muito conhecido, não é? É um texto que nos mostra, que nos leva para a importância de que Jesus, a forma importante como Jesus olhava para nós. Jesus passou um tempo em oração e, como vimos, hoje vamos falar sobre as orações de Jesus. Mas Jesus começou por orar por ele. Por que Jesus orou por ele? Esta é uma das orações mais bonitas que nós encontramos de Jesus, mais longas, e Bengel até diz mesmo que esta oração é o mais simples com relação às palavras, mas o mais profundo em relação às ideias. E é nesta primeira parte da oração de Jesus, ele orou exatamente por si mesmo. Vemos que Jesus, em primeiro lugar, intercede por si mesmo, porque nos Evangelhos, nos antecedentes acontecimentos anteriores, nós vemos que Jesus diz que ainda não tinha chegado a hora, mas agora estava a chegar a hora realmente do seu sacrifício e estava já a chegar o momento da dramática conclusão da sua vida. Aqui tinha chegado o momento dele realmente completar a sua missão. E então Jesus vai orar por ele no sentido também de glorificar o Pai. Esta palavra glorificar aparece várias vezes na Bíblia, pelo menos 62 vezes, significa render glória, dar honra, magnificar, e através da morte de Jesus, ele iria então honrar o Pai, não apenas por salvar a humanidade, mas também ele queria fazer este ato para glorificar, para adorar, para honrar, digamos assim, o seu Pai. E no centro desta oração de João 17, está também o relacionamento entre ele e o Pai. E por isso Jesus vai começar por ele mesmo também. No fundo é a base para que depois todos nós e os discípulos do seu tempo possam compreender realmente que o relacionamento de amor e de unidade perfeito era realmente aquele que existia entre Jesus e o Pai antes da fundação do mundo, como Jesus o diz no capítulo 17, no versículo 24. Então, nós vemos aqui que o Pai é identificado como o único Deus, como o verdadeiro, como Pai Santo, Pai Justo, versículo 25, e tudo isto descreve justamente o caráter de Deus, do Pai, não é? Então, nós vemos aqui, portanto, nesta primeira parte, que o relacionamento entre o Pai e o Filho providencia então a base do relacionamento para o qual Jesus pede também para os seus discípulos. O mais importante, Jesus diz-nos que a vida eterna é conhecermos pessoalmente também esse Deus. Então ele começa por, nesta primeira fase, dar também, digamos, a ênfase e a base daquilo que ele pretendia para os discípulos. E é interessante que esta palavra conhecer, que Jesus aqui coloca, este conhecimento é algo mais profundo de um relacionamento, mas é interessante que esta palavra vai no sentido de conhecer, no sentido de crescer nesse conhecimento, nesse relacionamento com Deus o Pai. Portanto, Jesus aponta aqui para algo profundo, enriquecedor, num tal relacionamento
pessoal também com esse Deus, com o nosso Pai. E esta passagem caracteriza também o Pai e o Filho, não só na sua divindade e unidade, mas também na generosidade, porque nesta primeira parte nós vemos que o Pai dá ao Filho, o Filho, por seu lado, dá muitas das coisas também que o Pai lhe deu, não é? E, portanto, nós vemos aqui esta generosidade, este dar-se. O Pai deu o seu Filho, Jesus dá-se a si próprio para morrer na cruz do Calvário, não é? E também nesta primeira fase desta oração, nós vemos que Jesus vai falar no nome do Pai. O nome, realmente, na cultura hebraica, era uma marca distintiva, não é? Da definição do caráter. E por isso, quando Jesus afirma que tinha revelado o nome do Pai, nós podemos perceber que Jesus está a falar da grandeza, do caráter, da natureza do Pai, não é? Desse Deus maravilhoso que é o nosso Pai, que é o nosso Deus, não é? É maravilhoso, nós vemos também, podemos dizer também que esta parte da oração é para nos mostrar a nós também como nos devemos relacionar com o Pai. A unidade que ele tinha com o Pai é a unidade que depois ele nos vai propor aos discípulos e depois a nós, não é? Ele começa por mostrar, olha, é assim que se faz. Exatamente. Jesus, ele é muito gráfico na forma como fala connosco, com os exemplos, e ele vai ser muito gráfico aqui, ele vai dizer que da forma que eu me estou a relacionar é da forma que vocês devem se relacionar. É muito interessante e é bom aprofundarmos e podermos olhar com estes olhos para o início desta oração. Mas depois Jesus vai continuar. E quando ele continua, agora ele vai dirigir a oração ao Filho. Ao Filho não, peço desculpa, aos discípulos. Ou seja, ele vai dizer, Pai, agora coloco nas tuas mãos também os meus discípulos, não é? É interessante porque Jesus vai orar por eles porque os discípulos também estavam em grande perigo, porque quando nós estamos numa missão para Deus, não é? O inimigo também faz o seu trabalho e, portanto, Jesus também estava preocupado com os seus discípulos e Jesus iria deixar de estar com eles fisicamente, já não iria estar com eles fisicamente, então Jesus entrega-os ao cuidado do Pai. E por isso a oração de Jesus é para que eles sejam protegidos no mundo, não é? Assim, Jesus não ora pelo mundo, não é? Ou seja, por aqueles que ainda não creram, não é? Mas Jesus vai agora entregá-los junto do Pai para que o Pai os pudesse também proteger. Portanto, ele pede ao Pai que guarde, que proteja, porque ele realmente é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, é um Deus que é fiel às promessas e a proteção de Deus sobre os seus fiéis é realmente necessária porque os discípulos permanecem no mundo que é hostil, nos seus valores, nos princípios e, portanto, eles iriam precisar que eles fossem também protegidos. Por outro lado, porque Jesus também conhecia a natureza dos seus discípulos, não é? Havia sabia ainda aquilo que havia, ainda havia para moldar, não é? Exatamente. Conhecia que ainda havia coisas que eles tinham que entregar ao Pai. Ainda havia ali muitas coisas que eles tinham que trabalhar, entre eles havia ali a falta de unidade e por isso Jesus vai falar da importância da unidade também. Exato. E então ele vai dizer, Pai Santo, no versículo 11, não é? Guarda o teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós também somos um, não é? Portanto, esta união está além da realização humana. Portanto, esta união não é uma união, digamos assim, puramente humana, mas esta unidade que Jesus queria que os discípulos tivessem, ela estava fundada num princípio muito importante, que era a unidade entre o Pai e o Filho também, não é? Portanto, eles eram um pré-requisito indispensável no serviço eficaz no futuro, não é? E depois, para além disso, Jesus também orou pelos discípulos porque Jesus queria que eles fossem santificados, consagrados, não é? Para um serviço que era muito importante, não é? A obra da graça de Deus no coração dos discípulos era importante essa consagração, essa dedicação também. E por isso Jesus ora também para que eles realmente fossem pessoas consagradas, dedicadas, santificadas a Deus. Mas também porque Jesus ora também por eles no sentido de que essa santificação, essa separação, essa consagração os pudesse também transformar. Exato, porque eles tinham andado ali um bocadinho às turras a decidir quem é que ia ter que poder no céu. Primeiro lugar, exatamente. E, portanto, Jesus vai orar no sentido também dessa transformação que era necessária também pelos seus discípulos. E por isso Jesus orou por essa transformação, por essa unidade, para que nessa unidade entre eles e o Pai, eles pudessem realmente ser transformados. A nossa unidade com o Pai
com Deus é que nos vai ajudar nessa transformação. Nós, por nós próprios, e nós não conseguiremos atingir ou fazer essa transformação que é realmente necessária na nossa vida. E, portanto, essa transformação implicava, então, essa ligação que eles deveriam ter com o Pai. Por isso Jesus orou também nesse sentido para que eles fossem testemunhas verdadeiras e seguidores de Cristo na verdade e também no testemunho que eles deveriam dar da ligação entre eles e da ligação também entre eles e o Pai. E Jesus até vai dizer, olha, vocês vão ser conhecidos que sois meus discípulos se vocês vos amardes uns aos outros. Não é? Se estiverem ligados, unidos uns aos outros, não é? Jesus ora pelos discípulos, ora por ele, numa forma de demonstração, como vimos, e de uma forma de exaltar quem era Deus. Depois ora pelos discípulos, porque deseja que aqueles que têm um papel especial no plano, depois dele ser levado da terra, então que pudessem continuar o seu plano, mas continuá-lo sendo representantes dele através da unidade. Mas Jesus vai mais longe, porque Jesus não termina a oração falando só daqueles discípulos. Ele agora também vai orar por nós, vai orar por todos aqueles que mais tarde acabam por aceitar ser seus discípulos. É verdade. E esta, para mim, é a parte que mais me toca a mim, pessoalmente, porque, claro, no final de contas, quando eu olho para esta oração de Jesus, eu fico maravilhado porque Jesus orou por mim, não é? E isto a mim toca-me porque nós normalmente nós oramos por Jesus, com Jesus, a Deus, a Jesus, mas raramente nos lembramos que Jesus também orou por nós, não é? E realmente este é um ponto muito, para mim é um dos pontos mais importantes nesta oração. O poder ver aqui, através desta oração, deste pedido de Jesus por mim, poder ver o amor de Jesus por mim, a misericórdia que Deus tem por mim, não é? E realmente é um dos pontos mais bonitos que nós encontramos na Palavra de Deus. Assim como o Pai e o Filho são um, Jesus também orou para que os futuros crentes, não só os discípulos, que também eram importantes, eles tinham uma missão a cumprir naquele tempo, mas Jesus também vai dizer, é importante também orar por aqueles que irão vir mais tarde. Não é? Neste Evangelho, Jesus referiu-se então à unidade do Pai e do Filho e vai dizer também vai pedir também que aqueles que vierem depois possam também ter essa unidade, como o Pai e o Filho também têm. E realmente esse é um grande desafio. É um grande desafio que eu penso que nós temos. Não só uma unidade, digamos assim, ao nível horizontal, portanto, entre nós, entre a Igreja, entre os crentes em Jesus, mas também uma unidade que deve existir entre mim e o Pai, não é? E cada dia de vida nós devemos de pedir a Jesus que nos ajude a realmente termos essa unidade com Deus, que é exatamente o pedido que Jesus faz também aqui a cada um de nós. Da mesma forma que disse aos discípulos que quando vocês forem unidos, então vão-me representar, vão dar a conhecer-me, essas palavras também são para nós, apesar de terem sido ditas no tempo na oração diretamente para os discípulos, mas também são para nós. Exatamente. E por isso nós também, Ele ora para nós porque Ele quer que nós façamos parte deste plano, destas pessoas que por o conhecerem, por o amarem, se amam umas aos outros e por isso são testemunhas ao mundo do amor de Deus. Exatamente. E realmente Jesus vai orar nesse sentido para que realmente nós possamos ver entre eles o amor que existia entre o Pai e o Filho, realmente esse amor, o amor HP, não é? Que possa também existir entre nós, não é? Portanto, esta união a que Jesus se refere nesta oração é realmente uma união de amor e de propósito, tal como é a união do Pai e do Filho. E, portanto, manifestar esta união em amor dará uma confirmação pública, tanto da sua relação com Jesus, como também com a relação com o Pai, não é? Portanto, a manifestação da sua união genuína, ela deve providenciar um testemunho atraente da verdade e do Evangelho. E, portanto, todos nós, cristãos, somos chamados a sermos então esses embaixadores de Deus, para quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver a união que existia entre Jesus e o Pai. Realmente nós somos esses embaixadores, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós agimos, a forma como nós estamos no mundo, a forma como nós vivemos o nosso dia-a-dia, isso deve manifestar esse amor de Deus e o amor de Jesus por cada um de nós, não é? Às vezes nós esquecemos e pensamos que
que realmente aquilo que nós fazemos no dia-a-dia não importa assim muito, mas na realidade importa, e Jesus orou por isso mesmo, para que o nosso testemunho diário na nossa vida, no nosso dia-a-dia, naquilo que nós dizemos, naquilo que nós fazemos, no nosso trabalho, nós possamos realmente refletir essa imagem, esse amor que Jesus tem por cada um de nós. Era no fundo aquilo que Jesus também pedia dos seus discípulos, e naquele momento em que Jesus estava com os discípulos havia realmente algumas dissensões entre eles, algumas lutas, algumas dificuldades, e Jesus queria que os discípulos que viessem a seguir fossem diferentes. Então Jesus orou, intercedeu nesse sentido. Infelizmente eu creio que nem sempre nós correspondemos com esse desejo de Jesus, não é? Às vezes não somos aquilo que realmente Jesus queria que nós fôssemos. Mas, na verdade, nós podemos ver que quando nós agimos de uma forma egoísta, quando nós agimos segundo aquilo que vai os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias ideias, sem pensarmos nos propósitos que Deus tem por cada um de nós, nós corremos o risco de causar desarmonia, de causar problemas, de causar dificuldades, e o mundo, como Jesus diz, ou aqueles que não creem ainda em Jesus, fica mais dividido, fica mais impotente. A mensagem de Jesus acaba por ter mais dificuldade para chegar onde Jesus queria que ela chegasse, por penetrar nos corações que Ele queria. E, portanto, quando nós mostramos amor e unidade entre nós revelamos o verdadeiro caráter de Deus e a intenção de Deus, não é? Então podemos, e porque já o estamos a fazer um bocadinho, mas agora vamos entrar mesmo no Aprendendo Fazendo. Depois de ver a oração de Jesus, depois de poder explicá-la desta forma, o que é que eu posso começar a aprender o que já aprendi, o que é que eu posso pôr em prática já hoje? É verdade. Jesus orou especificamente pela unidade dos crentes, para que realmente a inveja, o orgulho, a ganância, que tinham realmente um potencial de os dividir e, consequentemente, de destruir a imagem de Deus que devia apresentar perante o mundo, nós vemos que esta mensagem que nós encontramos neste texto de João 17 mostra-nos que a unidade, por outro lado, demonstra não só a natureza e o caráter de Deus, mas também demonstra o seu poder transformador. E, portanto, é importante que Jesus não tenha orado somente pela unidade entre os cristãos do seu tempo, entre os seus próprios discípulos, mas Jesus orou também pela unidade daqueles que iriam vir após Jesus. Jesus também reconhecia, portanto, que a unidade entre eles dependia também da unidade com Deus. E, portanto, é este o desafio que Jesus nos quer deixar também a cada um de nós. Ele pretende também que essa unidade que existia entre Ele e o Pai pudesse ser também essa unidade a existir na minha vida, na vida de cada um de nós. Porque quando isso for uma realidade e à medida que nós fomos conhecendo, como eu dizia, o texto vai nesse sentido de desenvolver, de crescer nesse conhecimento, nesse relacionamento com Jesus, nós vamos também sendo transformados. Que realmente isso possa ser uma realidade na nossa vida, esse poder transformador de Jesus possa estar cada vez mais forte, mais real na minha vida e na vida de cada um de nós. É com este convite que terminamos o estudo de hoje. Foi um estudo interessante que nos abre a porta e nos mostra um bocadinho daquilo que vai ser os nossos próximos encontros. Vão ser encontros em que vamos estudar, aprofundar e conhecer mais isto de sermos tão próximos como Jesus o era do Pai. Esse é o objetivo nesta terra e eu acredito que se nós continuarmos juntos a estudar a Palavra de Deus, se continuarmos juntos a debater estes temas, estes versículos que a Bíblia nos vai apresentando, eu acredito que nós podemos ficar um bocadinho mais próximos daquilo que é o objetivo de Deus para cada um de nós. Quero, antes de terminar, relembrar que apesar de estarmos hoje a começar um tema novo, existem outros temas que se encontram disponíveis tanto na outchannel.pt como na página do Facebook da RCS. São lá em que pode aceder, pode ver, pode parar, pode voltar atrás e pode aprender mais um bocadinho. Nós temos aprendido muito juntos e de certeza que desfrutará da mesma forma que nós temos desfrutado destes momentos. Quero então despedir-me, agradecer ao Pastor Lagoa por ter estado connosco, por nos ter acompanhado. Obrigada. Nada, foi um privilégio, é um prazer estar aqui sempre, partilhar a palavra. E com isto, então, terminamos por hoje. Não me despeço de si, digo-lhe até já, porque nos encontramos já na próxima Escola Bíblica.